Francis Bacon foi um político, filósofo, cientista, ensaísta inglês, barão de Verulam e visconde de Saint-Alban. É considerado como um dos fundadores da Revolução Científica. Bacon criou um modelo de investigação através do método de indução, o qual estava baseado na observação precisa e minuciosa dos fenômenos naturais. Com o intuito de combater os erros provocados pelas crenças nos ídolos, Bacon propõe o método indutivo. Bacon possuía vários ídolos, mais precisamente 4, que seria a tribo, a caverna, o foro e o teatro. Francis Bacon era um filósofo importante na defesa do uso do método científico. Por isso, as principais ideias eram defender a obtenção dos fatos verdadeiros através da observação e experimentação, regulada pelo raciocínio lógico. Bacon se ocupou de mostrar as falhas de um pensamento extremamente metafísico que impediu o olhar para a imanência das coisas terrenas, o que tratava um desenvolvimento científico. Ele também se ocupou de mostrar como a visão mais empirista, que seria a tradição aristotélica. Ele também propôs a classificação da ciência em 3 grupos. O primeiro seria a poesia, ou a ciência da imaginação, o segundo seria a história, ou ciência da memória, e o terceiro seria a filosofia, ou a ciência da razão. E a história é dividida em história natural e história civil. Bacon possuía um famoso lema, que seria que o progresso do conhecimento significaria o progresso do homem. E com isso ele conseguiu uma famosa frase, que seria saber é poder. Por fim, Bacon também é considerado o pai do empirismo moderno, por ter formulado os fundamentos dos métodos de análise e pesquisa da ciência moderna. A segunda forma é através da interpretação, que utiliza um método que ordena as experiências de forma organizada dos experimentos específicos às verdades gerais. René Descartes foi um dos mais importantes filósofos, físicos e matemáticos da história, sendo considerado o fundador da física moderna e o pai da matemática moderna. Diferente de Bacon, Descartes pensava que a única explicação para o conhecimento do homem é o pensamento, a razão. Para ele, para conhecer algo não é necessário o método científico, e sim usar a cabeça para memorizar e entender as coisas. Descartes até concordava com Bacon de que a natureza deveria ser modificada a favor do homem, mas discordava no quesito de questionar os sentidos da vida e que isso levava ao caminho longe da verdade. Tempos depois, a ideologia de Bacon vai dando espaço para Descartes e surge mais uma grande frase: para entender o todo, basta compreender as partes. E nesse momento, os experimentos científicos passam a ser utilizados apenas para confirmar a razão. Dado a circunstância de que o método científico passa a ser usado apenas para comprovar os princípios da razão, podemos considerar uma vitória de Descartes sobre Bacon nessa guerra ideológica. Para conhecer as histórias e ideologias de Bacon e Descartes, precisamos entender um pouco mais da raiz desse duelo ideológico. O racionalismo de Descartes contra o empirismo de Bacon está relacionado com as perguntas da vida de muitos anos atrás, que os próprios filósofos faziam. Como conhecer algo? Como o ser humano processa as informações? Como que o mundo meio desordenado passa a ser entendido na nossa cabeça? Ao longo da história, foram surgindo escolas de ideologia que tentavam responder essas perguntas, e as mais famosas foram a de Bacon e Descartes.